Oi meninos, tudo bem? Eu e o professor Joelmo estamos aqui para explicar para vocês mais um conteúdo do nono ano. Dessa vez nós vamos explicar intervalos reais e operações com intervalos. Vamos lá? Nesta aula a gente vai ver intervalos, união de intervalos, intersecção de intervalos, diferença de intervalos e os exemplos. Bom, meninos, nós vamos começar a falar de intervalos reais e primeiro nós vamos falar sobre os símbolos que são usados para representar esses intervalos. Existem dois tipos de intervalo, o intervalo fechado e o intervalo aberto. No intervalo fechado, nós usamos um colchete com as pontinhas voltadas para dentro, tá? Então, esse colchete significa que o intervalo é fechado. E quando a gente tem uma bolinha que ela está preenchida, significa que ele está incluído, que aquele número pertence ao conjunto, que ele faz parte do conjunto. Já no intervalo aberto, o colchete ele está voltado para fora. Observe que as pontinhas do colchete estão viradas para o lado de fora. Então, ele é aberto. E aí, a gente tem também a bolinha. Quando a bolinha é vazada, significa que esse número está excluído, ou seja, a bolinha vazada, que não é colorida por dentro, aquele número não pertence ao intervalo que a gente está estudando, não pertence ao conjunto, certo? Bom, meninos, agora vou mostrar para vocês o intervalo fechado. No intervalo fechado, então, a este intervalo pertencem todos os números compreendidos entre A e B, incluindo A e B. A notação. Notação é a forma que nós representamos matematicamente esse intervalo. Então, a gente fala que o intervalo fechado de A até B é igual a x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e x é menor ou igual a B, ok? Então, representação na reta real. Nós temos aqui o desenho, ilustrado A e B e destacado o intervalo de A até B, fechado em A e fechado em B. Vou ter uns exemplos agora de intervalo. No primeiro exemplo, nós vamos representar o intervalo real fechado em 2 e fechado em 5. Então, vamos fazer a reta, localizar o número 2, localizar o número 5, marcar o intervalo fechado, então, bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 5 e destacar o intervalo. Quais os números que fazem parte deste intervalo? Então, o número 2, o 3, o 4 e o 5. Quando o intervalo é fechado, significa que os números estão incluídos neste intervalo, eles fazem parte do intervalo. No segundo exemplo, a gente vai representar o intervalo que vai de -1 até 4, usando a notação matemática. Então, primeiro a gente vai representar usando os colchetes. Como ele é fechado, a bolinha estava fechada, a gente usa o colchete com as pontinhas para dentro. Então, o intervalo fechado em -1 e em 4. Para usar a segunda forma de notação, nós vamos fazer da seguinte forma. Abre chaves, x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 4. Observe que quando o intervalo é fechado, a gente usa o símbolo menor ou igual, então o menor tem o tracinho por baixo, ou o maior também tem o tracinho por baixo. Então, menor ou igual, maior ou igual, para indicar que o intervalo é fechado. Agora, o intervalo aberto. Então, aberto no A, aberto no B. Observe que agora as pontinhas do colchete estão voltadas para fora. Então, a este intervalo pertencem todos os números compreendidos entre A e B, não incluindo o A e o B. Então, o A e o B não vão fazer parte deste intervalo. A notação que a gente usa é A e B com as pontinhas do colchete para fora, é igual, abre chaves, x que pertence aos reais, tal que x é maior que A e x é menor que B, certo? Representação na reta real. Então, a gente localiza o A e o B e observem que as bolinhas, elas são vazadas, elas não são coloridas por dentro, porque o A e o B não faz parte deste intervalo. Vamos para os exemplos. Primeiro, representar na reta real o intervalo aberto em -2 e aberto em 3, e escreva o conjunto desse intervalo. Então, nós vamos desenhar a reta real, localizar o -2, o 3, colocar a bolinha vazada, né, que é a bolinha aberta, e vamos destacar o intervalo. Quem pertence a este intervalo? Os números -1, 0, 1 e 2.
Então, o número menos 2 não pertence a esse intervalo, porque ele é aberto, e o número 3 também não. Então, observem que o menos 2 e o 3 não fazem parte deste intervalo, não estão dentre ali as respostas, certo? Porque ele não está incluído neste conjunto. Bom, o exemplo 2 pede para a gente escrever a notação de conjuntos. Então, o intervalo que nós temos aqui é o de 2 até 7, aberto no 2 e aberto no 7. Primeiro, usando a notação de colchetes. O colchete fica com as pontinhas voltadas para fora para indicar que o intervalo é aberto no 2 e no 7. E aí vem a notação, x que pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 7, ok? Observem que agora o símbolo de menor, ele não tem o tracinho por baixo, porque o intervalo é aberto. Vamos ver agora um exemplo de intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, a este intervalo pertencem todos os números compreendidos entre A e B, incluindo o A e não incluindo o B. A notação é colchete normal no A, porque ele é fechado, e no B o colchete é o contrário, porque ele é aberto. Igual a x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor que B. Observem que no A, o menor tem o tracinho de igual por baixo, porque ele é fechado. No B, não. A representação na reta é fechado em A, aberto em B. Então, um exemplo. Nós vamos representar o intervalo real menos 1 e 6, fechado em menos 1, aberto em 6. Então, vamos desenhar na reta o número menos 1 e o 6, fechado no menos 1, aberto no 6, e vamos destacar o intervalo. Quem pertence a esse intervalo? Então, vamos lembrar, o número 1, ele pertence porque ele é fechado. O número 6 não pertence porque ele é aberto. Então, vai ser os números menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 não faz parte desse intervalo. E vamos escrever a notação do intervalo que é fechado em 0 e aberto em 5. Então, observe. Usando os colchetes primeiro. O colchete normal no 0, porque ele é fechado. E no 5, o colchete fica ao contrário, com as pontas para fora, para indicar que o intervalo é aberto. A representação de conjuntos vai ser x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor que 5. Observem que no 0 tem o tracinho de igual por baixo do símbolo de menor, e no 5 não, porque ele é fechado, ele é aberto, ok? Vamos ver mais um tipo de intervalo, quando ele é aberto à esquerda e fechado à direita, ele é o contrário do que a gente fez no slide anterior. Então, a este intervalo pertencem os números compreendidos entre A e B, não incluindo o A e incluindo o B. A notação é colchete ao contrário no A, porque ele é aberto, colchete normal no B, porque ele é fechado. X que pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Observem que no A só tem o símbolo de menor e no B tem menor ou igual, tem o tracinho porque o B é fechado. Na reta real, a gente tem a apresentação de A aberto e B fechado, certo? Vamos aos exemplos. Vamos representar o intervalo aberto em menos 9 e fechado em menos 4. Então, vamos localizar o número menos 9 e menos 4, aberto em menos 9, fechado em menos 4. Vamos destacar o intervalo. Quem pertence a esse intervalo? Então, veja que o menos 9, ele não faz parte desse intervalo. O 4, sim. O menos 4, sim. Então, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5 e menos 4. No segundo exemplo, a gente vai escrever a notação do intervalo que é aberto em 0 e fechado em 8. Então, primeiro usando a simbologia de colchete, que é dos símbolos, né, dos conjuntos, nós temos o colchete ao contrário no 0, porque ele é aberto, e o colchete no 8 normal, porque o 8 é fechado. E aí, a gente tem x que pertence aos reais, tal que x é maior que 0 e menor ou igual a 8, certo? Meninos, além desses intervalos que nós vimos até o momento, a gente tem os intervalos que são indicados pelo símbolo do infinito, que é um 8 deitado. Então, é um infinito. Pode ser um infinito positivo ou um infinito negativo. Então, vamos ver como que é isso. Então, ó,
Eu tenho um intervalo que ele é aberto em A e vai até mais infinito. Tá vendo que tem o mais e o símbolo do infinito? O infinito sempre será aberto, ok? Então, a gente tem também a notação x que pertence aos reais, tal que x é maior que zero. É maior que zero porque é um infinito positivo. E aí, representando na reta real, a gente tem o ponto A aberto e o infinito positivo. Temos também o intervalo aberto em menos infinito e aberto em A. Então, x que pertence aos reais, tal que x é menor que A. Então, vou representar o A aberto e o infinito negativo, ok? Também temos quando o intervalo é fechado no primeiro número, que é no número A, até o mais infinito, que é x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Então, vou representar ali o ponto A fechado e o mais infinito. Outro caso é quando a gente tem menos infinito, que é aberto, e o ponto A fechado. Então, x que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Então, na reta, a gente tem o ponto A fechado e menos infinito. Lembrando que o infinito sempre será aberto. Não importa se é positivo ou negativo, o infinito sempre vai representar o intervalo aberto. Vamos agora ver a união de intervalos. Então, a gente vai fazer operações com os intervalos. Dados dois intervalos A e B, chama-se reunião ou união entre A e B, que é representado por A, U, B. O intervalo que está em A ou em B. Então, por isso que vai unir. Esse U ali é de união. Então, esse símbolo representa união. A união com B. Exemplo, dados os intervalos menos 1 e 3, fechado em 1 e fechado em 3, e o intervalo B, 2 e 9, fechado em 2 e fechado em 9. Determine a união com B. Então, primeiro, quem pertence ao intervalo A? Os números menos 1, 0, 1, 2 e 3, que são os números que estão entre esses, os números inteiros. Quais os números que pertencem ao conjunto B? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O que é a união? Vou reunir todos eles. Então, a união com B vai ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que eu não repito os números. Então, apareceu 2 no A, 2 no B, eu vou colocar só uma vez, ok? Meninos, agora nós vamos ver a representação desse exemplo, mas na reta real. Então, nós vamos representar o primeiro intervalo fechado em menos 1 e fechado em 3. Então, ó, menos 1 e 3, fechado, fechado, representação do intervalo. Vamos para o segundo intervalo, que é o B. Vou colocar na reta o número 2. Só que observem que eu não posso pôr o número 2 agora aleatório, em qualquer lugar. O número 2, ele está entre o número menos 1 e o número 3. Então, ele vai ter que ficar numa posição entre esses números. E o número 9. Fechado em 2, fechado em 9, representa o intervalo. E na próxima reta, eu vou fazer a união com B. Então, observem que união não é unir tudo. Então, começa no menos 1 e termina no 9. Então, menos 1 fechado, 9 fechado. Representação do intervalo. Portanto, a resposta de A união com B é o intervalo que vai de 1 a 9, fechado em menos 1 e fechado em 9. Agora, meninos, nós vamos fazer a operação com intervalos, que se chama interseção de intervalos. Dados dois intervalos A e B, chama-se interseção entre A e B, A interseção com B, o intervalo que está entre A e em B simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, nós temos os intervalos aqui, o A, que é fechado em menos 1, fechado em 5, e o intervalo B, que é fechado em 2, fechado em 9. Então, eu vou representar os números deste intervalo, o intervalo A. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. No intervalo B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Notem que, quando é fechado, o número pertence ao intervalo, ele está incluído neste intervalo. A intersecção A com B são os valores que se repetem, que eles aparecem no A e no B simultaneamente. Então, os números que aparecem nos dois ao mesmo tempo são os números 2, 3, 4 e 5, ok?
Nesse slide, meninos, nós vamos fazer agora a representação de interseção de intervalos na reta real. Então, é o mesmo exemplo do slide anterior, só que vamos fazer na reta. Então, vamos representar o intervalo fechado em -1 e fechado em 5, na reta numérica. Então, vou localizar -1, vou localizar o 5. Fechado no 1, fechado no 5. Destaquei o intervalo. No intervalo B, eu vou fazer a reta numérica, vou localizar o número 2, muita atenção, porque o 2 está entre -1 e o 5, e vou localizar o 9, que está depois do 5. Vou colocar um intervalo fechado no 2, intervalo fechado no 9 e destacar o intervalo. Na próxima reta, eu vou fazer a intersecção com B, ou seja, eu vou procurar a parte que se repete nos dois, que tem no primeiro intervalo e que tem no segundo. Então, é do 5 até o 2. Fechado no 2, fechado no 5. Para ser fechado, tem que ser fechado nos dois ao mesmo tempo, tá? E quando tem a linha cheia, significa que é fechado, tá bom? Então, aqui o intervalo é de 2 a 5. Fechado em 2, fechado em 5. Vamos para mais uma operação com intervalos. Desta vez, a operação é a diferença. Dados dois intervalos A e B, chama-se diferença entre A e B, que é A menos B, o intervalo numérico que está em A e não está em B. Exemplo. Então, a gente tem dois intervalos. Primeiro, o intervalo A, que é fechado em -1, fechado em 5. O intervalo B, que é fechado em 2 e fechado em 9. Então, quem pertence ao intervalo A? Quem são os números? -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quem pertence ao intervalo B? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que quando é fechado, o número está incluído no intervalo, certo? Então, a diferença é eu ir lá no conjunto A e retirar os valores de B. Então, sobra quem? -1, A e 1, ok? Vamos ver agora esse exemplo representado na reta numérica. Então, primeiro a gente vai representar o intervalo A, que é de -1 até 5, fechado em -1, fechado em 5. Vamos representar o intervalo B, que vai do número 2 até o número 9, fechado no 2, fechado no 9, vamos destacar o intervalo. O que nós queremos agora? A menos B, ou seja, eu vou retirar de A o intervalo B. Então, observe isso. Se eu tirar a parte do B que corresponde à parte do intervalo A, sobra de -1 até o 2. Então, fechado em -1, como eu retirei o 2, ele tem que ser aberto, porque era menos, eu retirei o 2. Então, a nossa resposta é intervalo de -1 até 2, fechado em -1, aberto em 2, ok? Notem que o colchete no 2 está com as pontas ao contrário, porque ele é aberto. Vamos fazer um exemplo agora? Então, veja só. Dados os intervalos A e B, observe que é o mesmo intervalo do exercício anterior, só que agora inverteu a ordem. Agora é B menos A. Então, os elementos que compõem o intervalo A é -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Que compõem o intervalo B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu quero B menos o A. Então, nós vamos no conjunto do B e vamos retirar os elementos que pertencem ao A. Sobra quem? Retirando os elementos do A, sobra 6, 7, 8 e 9, ok? Vamos fazer agora esse cálculo de B menos A usando a reta real. Então, primeiro eu vou representar o primeiro intervalo, que é fechado em -1, fechado em 5. Vou representar o intervalo B, que é fechado em 2, fechado em 9. E vou fazer B menos A. Então, notem que do B eu vou retirar o A. Se eu retirar o A do B, sobra de 5 até 9. Como eu retirei o 5, porque ele fazia parte do conjunto A, ele vai ser aberto. O 9 já vai ser fechado. Portanto, a nossa resposta é intervalo de 5 a 9, aberto no 5, fechado no 9, certinho? Agora, meninos, nós vamos fazer alguns exemplos. Nós vamos fazer
É a união entre o conjunto A e o conjunto B. Entre o intervalo A e o intervalo B, aliás. Então, o intervalo A, ele é aberto no menos 3, fechado no 2. O intervalo B, ele é fechado no 1 e fechado no 3. Eu quero a união com B. União é tudo, do primeiro que aparece até o último. Então, é de menos 3 até 3, menos 3 aberto e 3 fechado. Então, a simbologia vai ser o colchete com a ponta para fora, menos 3, para indicar que é aberto, e no 3 o colchete normal, para indicar que é fechado. Então, a união com B vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Nesse exemplo, nós vamos fazer a intersecção com B. Então, nós vamos representar o primeiro intervalo, que é de menos 3 até 2, menos 3 aberto, 2 fechado. O segundo intervalo, que é de menos 2, note que o menos 2, ele tem que ficar entre o menos 3 e o 2. E o 3 tem que ficar depois do 2, tá? Pra gente colocar os números em ordem crescente. Fechado no 2, no menos 2, fechado no 3. E aí, eu quero a intersecção com B. A intersecção é só a parte que se repete nos dois. Então, é de menos 2 até 2. Fechado no menos 2, fechado no 2. Então, vai ser menos 2 até 2, intervalo fechado. A intersecção com B são os números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom, meninos, chegamos ao final de mais uma explicação. Qualquer dúvida, voltem e assistam novamente a essa explicação. E eu e o professor Jerônimo também estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus.